Olá, paz do Senhor, povo de Deus! Estamos aqui hoje para ministrar a aula número 6 do curso Culto Infantil. Glória a Deus! Quero pedir primeiro, antes que tudo, desculpa vocês pela demora por essa aula. Muito difícil gravar essa aula para vocês. Tá tendo até barulho de construção por aqui, de chuva, porque tá chovendo muito. E eu vim pra cá, pra esse lugar aqui, pra procurar luz, pra ficar claro, pra conseguir gravar essa aula pra vocês. Então a gente vai começar a nossa aula de hoje mandando mais beijinhos para essas alunas especiais e alunos que gostam do nosso curso e estão acompanhando cada aula. Então um beijinho para Liliane Alcântara, Elisângela Conceição, Gisélia Salles, Giovânia Natalina, Karine Ramos, Tatiane Raquel, Elizabeth Pereira, Débora Alves, Patrícia Roberta, Livne de Souza, Jéssica Vanessa, Caroline de Oliveira, Elisângela da Silva, Jaze Christian, Aline Ferreira, Claudiana Linhares, Thalita Rodrigues, Elda de Oliveira, Tatiana Rocha, Beatriz Veiga, Eliane Serafim, Luciana Leite, Leidiana de Matos, Luciene Braga, Sara Pereira, Eliane de Jesus, Rita de Cássia, Adriana Paula, Isabelle Suiane e Araceli Mendes. Um beijão para vocês. Quero mandar beijinho também para a filha de Sandra Souza, Beatriz. Um beijinho, Beatriz. E também para o filho de Wellington Gomes, Marcos da Silva. Beijinho para vocês também. Então vamos começar agora com a aula número 6 do curso Culto Infantil. E nessa aula nós não vamos mais falar sobre culto paralelo, que é aquele culto que acontece no mesmo momento que está tendo culto na igreja com os adultos, as crianças vão para a salinha ou para uma sala cultuar ao Senhor. Hoje nós vamos começar a falar do culto infantil no templo, que deve ter a participação do ministério da igreja, do pastor, de todos os irmãos, conjuntos de senhora, de mocidade, conjunto de novos convertidos. Então, todos devem participar do culto infantil, porque apesar de ter a participação das crianças, todos são convidados para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, não é um culto à criança, é um culto a Deus. Então, toda a igreja está convidada. E é maravilhoso o culto de criança, é alegre, nós sentimos a presença de Deus. No culto de criança, Deus responde oração, cura, batiza com o Espírito Santo, salva vidas, almas preciosas para o reino de Deus. Então, o que a gente precisa para fazer o culto infantil? Tudo o que a gente falou para o culto infantil dentro da sala do departamento infantil serve também para o culto na igreja. A diferença do culto dentro da igreja para o culto na salinha é a questão da amplitude, da organização, da participação. Por quê? Porque vai participar um número maior de pessoas. Na sala do departamento infantil, cabe, se for uma sala bem espaçosa, cabe umas 40. Em uma sala muito grande, até 60 pessoas. Mas no templo, nós sabemos que comporta um número maior de pessoas. Então, o culto dentro do templo, o culto infantil, o culto com a participação das crianças no templo, você pode realizar em vários períodos, periodicamente. Você pode fazer ele mensal, que seria uma vez por mês. Todos os pequeninos iriam participar do culto infantil dentro do templo. Só que você vai ter que trabalhar bastante. E é bom que para que isso aconteça, você tenha uma equipe grande, né? Porque vai exigir um culto de crianças, é diferente de um culto de senhoras, por exemplo, em que as senhoras só precisam colocar um vaso com flores bonitas e a igreja já está arrumadinha. No caso do departamento infantil, você
quer decorar com balões, com um tema infantil, tem todo aquele trabalho a mais de preparação de recursos visuais para você apresentar a palavra de Deus às crianças. Tem todo um trabalho de entrega de confecção de lembrancinhas, de lanche, porque a criança vai ficar 3 horas na igreja, 2 horas na igreja. E é bom que a gente providencie um lanchinho para a criança. Então, se você conseguir fazer mensal, maravilha. Na minha opinião, assim, a minha preferência é para um culto uma vez por mês. Mas a gente sabe que vai de acordo com a realidade da sua igreja. Você não tem condições, não tem equipe, não tem recursos financeiros, não tem recursos humanos, não tem condição de fazer todo mês. Então você vai fazer 2 vezes, uma vez em 2 meses. Então você vai fazer um culto infantil bimestral. Ou no máximo trimestral, que é a cada trimestre você tem um tema, você passa 3 meses trabalhando um tema na sala com o departamento infantil, e ao final desses 3 meses você pega esse tema e apresenta à igreja e a Deus como uma oferta tudo que as crianças conseguiram aprender no culto, no templo, com o mesmo tema que você trabalhou. Então você pode fazer também trimestral. Mais do que isso, eu acho muito longe e faz com que as crianças fiquem dispersas. Mas aí vai de cada um, né? Você faz conforme suas forças e conforme a realidade da sua igreja. Primeira coisa que você vai fazer é, junto com o pastor da sua igreja, junto com a sua equipe, determinar de quanto em quanto tempo vai ser realizado o culto na sua igreja. E vai planejar, né? Vai começar a organizar. Então pronto. Um grande erro que muitas irmãs, muitos coordenadores de departamento infantil, dirigentes, diretores de departamento infantil cometem é o seguinte: vamos fazer um culto a gente vai fazer um culto infantil. Então vamos lá, as crianças vão estar presentes, a gente faz uma decoração muito linda e tudo, mas não se organiza. Na hora do culto, o que for aparecendo, a gente vai fazendo e vai fazendo as coisas aleatoriamente, sem uma organização, sem planejamento. Isso é que faz o culto, muitas vezes, não dar certo, você fica angustiado e não sai como você queria, né? Você queria que saísse de um jeito, mas acaba sendo completamente diferente. Por quê? Porque não houve essa organização, não houve um planejamento. Então, para o culto infantil, tem que ter organização e planejamento. Você tem que sentar com a equipe, orar, antes de tudo, orar, pedir a direção a Deus. Senhor, o que tu queres que a gente faça nesse culto? O que o Senhor quer falar conosco neste culto? Se organizar. Organizar a cada momento do culto. Momento de recepção, momento de louvor, quem vai louvar, quem não vai louvar, momento de oração, momento da leitura da palavra, quem vai fazer isso, quem é responsável pelo louvor, que vai ficar ensaiando até que aconteça o culto, quem vai ser o responsável pela retirada das ofertas, quem vai ser responsável pela recepção. Então tem que ter uma organização, tem que ter um planejamento, um diálogo. É importantíssimo o diálogo, porque muitas vezes a coordenadora, a dirigente, tem ideias lindas, maravilhosas que estão dentro da sua cabeça. E ela quer que a equipe fique sabendo disso por telepatia, por certo. Mas não conversa. E quando chega no culto faz, mulher, eu não queria que você tivesse feito a recepção desse jeito, não, eu queria que fosse desse jeito. Assim, não está de acordo, isso e aquilo. Mas o que? Não houve um planejamento, não houve um diálogo, não houve uma organização. Então, com certeza vai acontecer tudo, cada um pensa de um jeito diferente. Então tem que sentar, tem que conversar, para organizar, para planejar, para que tudo venha acontecer da melhor forma possível, né? Tem que sentar, conversar, tem que ter diálogo, tem que anotar tudo direitinho, porque para Deus tudo tem que ser feito da melhor forma possível. Então, o planejamento, sentar com o pastor,
de quanto em quanto tempo a gente tem a igreja disponível para o departamento infantil fazer um culto. Todo mês, uma vez por mês, todas as primeiras terças-feiras do mês, uma vez por mês no terceiro sábado do mês. Qual o horário? À noite, à tarde. E quando você fechar esse planejamento com o seu pastor, ele já vai inserir na agenda da igreja. Você já vai ficar com aquela data marcadinha. E quando você cumpre com o seu compromisso de organizar, planejar e executar o culto naquele dia, a igreja se acostuma, cria um hábito e fica assim, não, nesse sábado sempre vai ter o culto infantil, hoje vai ser o culto infantil. Mas não tem isso, hoje não tem, esse mês eu não vou fazer não, aquele outro eu vou fazer. E acontece que não cria essa rotina na igreja, acaba que a gente fica se desestimulando porque aparece um evento, desmarca o culto e acaba que a gente não realiza. Então é bom que você sente, planeja, coloca já as datas na agenda da sua igreja, né? Para que não venha acontecer. Acontece, imprevistos acontecem, a gente sabe, e a gente deve se reorganizar, mudar para uma data diferente. Quando acontecer alguma coisa assim, uma vez ou outra. Mas isso não deve acontecer sempre. Sempre, cotidiano, sempre está mudando a data, sempre está mudando o planejamento. Então isso não é bom que seja dessa forma. Por isso a necessidade de sentar com o pastor e inserir bimestral, mensal ou trimestralmente o culto infantil na rotina da igreja, certo? Organizar na agenda com o pastor. Outro ponto importante, organizar as equipes. No culto infantil, qual vai ser a equipe da recepção? Que vão ser aquelas pessoas responsáveis por receber as crianças. Quem vai ser a equipe de evangelismo? Quem vai estar disposto a sair evangelizando e convidando crianças para vir participar do culto infantil que vai acontecer? Monta a equipe de evangelismo, monta a equipe de recepção. A equipe de louvor, quem vai ficar responsável pelo som? Por colocar os CDs, para colocar quem vai usar os instrumentos, organizar os microfones. Então tudo isso tem que ser pensado com antecedência, para você não chegar lá na hora do culto, não tem som, não tem, eu vou ir usar o data show da igreja, cadê o data show, cadê a pessoa que vai ficar responsável pelo data show? Então fica desorganizado. Então com antecedência, você já tem que ver quem vai ser a equipe responsável pela projeção, pelo som, a equipe responsável por contar a história, quem vai ser a pessoa responsável pela pregação da palavra de Deus, quem vai ser a equipe responsável pelo louvor, pelo grupo de gestos que vai fazer uma apresentação de um louvor, quem vai ser responsável pelo grupo de dramatização, quem vai ensaiar uma peça, um jogral para fazer uma apresentação nesse culto, quem é a equipe disso? Então você tem que montar as equipes. E você tem que ficar junto, ajudando a todos eles, dando uma direção, uma ajuda no que for preciso. Quem é a regente do conjunto? Vamos escolher o tema e os hinos de acordo com o tema, para começar a trabalhar o mês inteiro, para no dia do culto já tá tudo pronto, tudo organizado, tudo direitinho, certo? Quem vai ser a equipe responsável por confeccionar os recursos visuais, as lembrancinhas, o versículo, o cântico visualizado, a história visualizada? Então tudo isso tem que ter pessoas e cada uma saber o que vai fazer. Cada um ter a sua responsabilidade de fazer a sua parte, porque senão você vai ficar sobrecarregada e não vai dar conta de fazer tudo, certo? Depois que você sabe, né, quem é quem, cada equipe, você vai escolher temas. Se você vai fazer um culto por mês, você tem 12 cultos no ano, então você vai escolher 12 temas para estes cultos. Quais os temas que você pode escolher? Né? Então a gente pensou aqui umas sugestões, vou colocar aqui para vocês. Mês de janeiro, tema de gratidão. Ensinar a criança a ser grato, agradecer a Deus por todas as coisas.
No mês de fevereiro, você ensinou o fruto do Espírito Santo durante o mês. Então, no último dia, vamos fazer um culto com o tema do fruto do Espírito Santo. Vamos buscar o Espírito Santo de Deus, o batismo. Então, vamos decorar a igreja com esse tema, colocando frutos espalhados pela igreja. Paz, amor, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão. E você vai decorando a igreja, fazer árvores de balão e tudo isso dentro e de acordo com o tema. No mês de março, vamos falar sobre oração. E aí você vai fazer tudo de acordo com oração. Vai preparar os louvores de acordo com oração, escolher louvores que falem a respeito da oração, vai escolher lembrancinha que fale, que estimule a criança a fazer oração. Tudo vai ser de acordo com o tema escolhido. Em exemplo, abril, esse ano de 2017, você poderia ter feito um culto da Páscoa, falando a respeito da Páscoa, uma decoração toda com relação à Páscoa. Você pode ir lá no blog a gente tem uma sugestão de decorações para a Páscoa. Tem maio, vamos fazer um culto louvando a Deus pelas mães, glorificando a Deus porque Deus é bom e nos deu mães para cuidar de nós, né? Fazer um culto de Dia das Mães com apresentações e homenagem às mães. Em junho, fazer um culto sobre santidade, santidade ao Senhor, uma vida santa. E você vai preparar dinâmicas sobre isso, vai preparar jogral, grupo de gestos, louvores, tudo, lembrancinha, história, tudo de acordo com esse tema. Em julho, EBF, então acho que no mês de EBF fica meio corrido para fazer culto infantil, fica apertado. Mas se você não for fazer EBF, faz um culto infantil também. Em agosto você pode fazer um culto do Dia dos Pais, em homenagem aos pais, né, com o tema Pai, o nosso Deus, que é o nosso Deus, o nosso Papai do céu, fazer um culto em adoração a Ele, porque Ele é o nosso Pai supremo, nosso Pai eterno, nosso Pai celestial. Setembro, falar sobre a pátria celestial. Eu quero ir morar no céu. E vai falar a respeito que nós não somos cidadãos dessa terra, né, dessa pátria, apesar que a gente ama essa pátria, ora por ela, ou então até mesmo pela nossa pátria da terra aqui, falar um culto do Brasil e orar em prol do Brasil, um culto de missões, né, isso em setembro. Outubro, Dia da Criança, fazer um congresso infantil com um tema relacionado à criança, que a vida com Jesus é doce, e por aí vai, né? Novembro, falar a respeito de louvor, adoração. E em dezembro, um culto com o tema do nascimento de Jesus, do Natal, da salvação que veio por meio de Jesus na nossa vida. Então, gente, existem vários temas. Se você vai fazer culto bimestral, já planeja o tema, porque com antecedência você vai se organizar e preparar todos os recursos necessários para fazer esse culto, certo? Agora, outra questão importante. Para a realização do culto, é necessário que haja evangelização. No culto, você vai ter um ensino para crianças salvas no momento da palavra e também para as crianças não salvas. Mas se só forem convidadas as crianças da igreja, que já são crentes, que já conhecem a palavra de Deus, quem vai aceitar Jesus? Como você vai aumentar o ministério infantil na sua igreja, o número de crianças? Então é necessário que você organize um evangelismo infantil. Então é necessário que você organize um evangelismo infantil. E você vai convidar as crianças da redondeza para virem ao culto infantil. Vai confeccionar convites. Se perto da sua igreja tem uma escola de criança, você pode pedir autorização ao diretor dessa escola para fazer o convite às crianças, para convidar as crianças da escola para irem ao culto na sua igreja. Então você tem que fazer evangelismo. E o evangelismo na rua pode ser feito pelas professoras, pelas tias e tios do departamento infantil, saírem convidando as crianças para o culto. E eu não vou me estender muito assim com relação ao evangelismo infantil. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários se vocês querem que a gente grave um vídeo falando a respeito de como fazer evangelismo infantil, qual a importância do evangelismo infantil, que a gente pode vir gravar para vocês um vídeo com dicas de evangelismo infantil. Mas é importante você fazer o evangelismo. E também pode fazer, incentivar as crianças da igreja
a convidarem outros coleguinhas, vizinhos, primos, amiguinhos, para virem ao culto. Então você pode entregar esses convitinhos que vocês confeccionaram para as crianças e elas vão levar esses convites e vão entregar na escola, na casa, família, aos primos, aos amigos, elas mesmo evangelizarem e aprenderem a importância do evangelismo, de falar e espalhar as boas novas da salvação de Jesus para as outras crianças. Então a gente vai estar mandando, quem enviou a resposta da atividade número 5 para a gente já vai enviar para vocês a atividade número 6. Vocês respondem a atividade número 6, envia a atividade para a gente, que a gente vai estar dando uma olhadinha e marcando aqui que você já conseguiu cumprir essa atividade. Só falta agora a aula número 7 e a aula número 8 para a gente terminar o nosso curso. Na próxima semana, a aula número 7, a gente vai continuar falando a respeito do culto no templo, né? Para culto no templo, vamos falar a respeito do planejamento, do passo a passo do planejamento que você vai fazer, mais detalhado para a realização desse culto. Se você gostou, clica em gostei, compartilha com os seus amigos do departamento infantil, para que eles venham aprender um pouquinho mais a respeito de culto infantil. Se inscreve aqui no canal para receber os vídeos que a gente vai estar postando para vocês. Um beijo e até a próxima aula!